Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. É algo que tem incomodado meu coração nos últimos dias. Porque quando eu vejo a igreja cheia assim, era para a gente ficar feliz, era para a gente ficar muito alegre. Porque todos aqui são salvos, amém? Infelizmente isso não é verdade, mano. Infelizmente isso não é verdade. Podia ser, mas não é. Pastor, você está julgando? Não. Quem julga não sou eu, quem julga é a palavra do Senhor. E é por isso que nós precisamos compreender o que é o reino de Deus. Precisamos estar no reino de Deus. E aí você vai julgar se você está no reino de Deus nessa noite ou se você não está no reino de Deus. Se você é salvo ou se você não é salvo. Porque muitos falam assim, mas pastor, um dia eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida. Um dia eu fui na frente da igreja e entreguei o meu coração ao Senhor. Isso significa que ele está salvo? Não. Isso não significa que a pessoa é salva. Mas pastor, eu tenho fé em Jesus. Isso também não te garante a salvação. Isso não significa que você que está no reino de Deus. Isso não significa que você pertence ao reino do Senhor. Vamos ler Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Todos encontraram? Amém. Mas ainda ninguém se colocou de pé. Misericórdia. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas os espinheiros, ou figos os abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore boa produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pai, queremos te louvar nessa noite e entregar, Senhor Deus, o nosso coração em tuas mãos, para que o Senhor traga, ó Deus, a revelação da tua palavra sobre nossas vidas. Precisamos do Senhor, precisamos da tua palavra viva em nós. Precisamos, Senhor, da tua revelação. Precisamos, Senhor, que a tua palavra se cumpra em nós, em nome de Jesus. Pai, eu quero realmente clamar ao Senhor que o Senhor coloque a muralha de fogo ao nosso redor. Incendeia, ó Pai eterno, em nome de Jesus este lugar, queimando, Deus, todo o mal, queimando toda a obra do maligno, queimando, ó Pai querido, em nome de Jesus, tudo aquilo que tenta desviar a nossa atenção da Tua palavra, e que o Senhor possa realmente falar em cada coração nessa noite, pois queremos fazer a Tua vontade, queremos, ó Deus, viver no Teu reino, em nome de Jesus. E a igreja crê disso? Amém, poder sentar. Aleluia, amém. Amados, precisamos entender o que é o reino de Deus. Por que, pastor, precisamos entender o que é o reino de Deus? Porque só é salvo aquele que está no reino de Deus. Existem 3 reinos no universo: o reino de Deus, o reino das trevas e o reino dos homens. Eu não quero aqui falar sobre o reino das trevas porque é um reino derrotado, é um reino destruído. Então eu não quero perder meu tempo com o reino das trevas. Mas para mim falar sobre o reino de Deus, eu preciso passar pelo reino dos homens, para que você compreenda em qual reino você está. E embora o reino das trevas seja um reino derrotado e destruído,
Infelizmente, ele influencia e muito o reino dos homens. Infelizmente. E é por isso que se eu falar para você, amado, você é salvo? Aí você pode dizer, sim, pastor, eu sou salvo. E como você sabe que você é uma pessoa salva? Passou um dia, eu aceitei Jesus. Há quanto tempo? Foi dia tal, do mês tal, do ano tal, eu entreguei meu coração para Jesus. Isso significa que você é salvo? Não. Isso não significa que você é salvo. Mas pastor, eu conheço a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia melhor do que você e ele não é salvo. Vai ser o primeiro a ser lançado no lago que age com fogo e enxofre. Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor não traz salvação para ninguém. Mas pastor, o que garante a minha salvação? O que garante a minha salvação é eu estar no reino de Deus. Pertencer ao reino de Deus. E não ao reino dos homens e muito menos ao reino das trevas. Mas a gente precisa compreender o que é o reino de Deus. Para isso a gente vai dar uma passadinha rápida pelo reino dos homens. Porque o inimigo tem plantado algumas mentiras dentro da igreja do Senhor. E as pessoas têm ouvido mentiras de falsos profetas. E foi mediante isso que eu comecei a meditar nessa palavra e pedi ao Senhor a revelação do que era o reino de Deus. Porque não era possível que pessoas estavam seguindo o ensinamento de homens, de falsos profetas, como tem ocorrido nos últimos dias. Ensinamentos de engano. Amado, todo o reino tem suas leis, tem seus princípios. Todo o reino, ele é governado por leis. O reino dos homens não é diferente, o reino dos homens é o mundo em que nós vivemos. Existem leis que regem esse mundo. Se nós procurarmos ao longo da palavra, nós vamos compreender várias leis que regem esse mundo. Por exemplo, Provérbios 22, capítulo 22, versículo 1 diz: vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Esse era um princípio que sempre existiu sobre a face da terra. Um homem ele era valorizado pela sua palavra. Se ele falava, entrasse em um acordo, falasse, não, esse é o acordo, eu vou fazer isso, ele fazia isso, ele honrava a sua palavra. Hoje isso é raro, é raridade isso acontecer. Mas isso era uma lei dos próprios homens, isso não é uma lei que parte de Deus, não pertence ao reino de Deus essa lei é nossa, é dos homens. Só que hoje o homem, ele não tem o seu valor pela sua palavra, hoje o homem é valorizado pelo que ele tem. Hoje o homem é valorizado pelo seu poder aquisitivo. Hoje o homem é valorizado pela influência, pelo seu poder, pela sua fama. Isso no reino de Deus não tem valor algum. Então a própria lei dos homens começou a ser deturpada. E aí eu quero que você comece a meditar, porque se você não tem honrado nem a sua palavra, significa que nem no reino dos homens você tem habitado. Se para você o poder aquisitivo vale mais, o poder vale mais, a influência vale mais, você tem que colocar a mão na consciência e falar assim, olha, nem no reino dos homens eu tenho habitado mais, eu tenho pertencido. Ao longo da palavra entendemos de várias passagens e textos que falam sobre diversas leis. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz, venerado seja entre vós o leito sem mácula, mas quanto aos adúlteros e prostitutos, Deus os julgará. A palavra de Deus aqui mostra que desde o princípio a virgindade sempre foi valorizada. O casamento em santidade sempre foi valorizado. Um homem buscava uma mulher que era virgem, que era santa, pelo menos nessa área. Por quê? Porque todo homem quer uma mulher que seja só dele. Nenhum homem quer que sua mulher seja dividida com outros, não é verdade? E o desejo dele é que ela também pertencesse só a ele desde o princípio. Só que isso nenhum homem busca mais, porque se tornou algo tão raro, tão difícil de encontrar, que nenhum homem nem pergunta mais. Infelizmente isso é uma lei dos homens. Mas hoje quando se encontra a roda de colegas, a disputa é saber quem perdeu a virgindade primeiro. Irmãos, isso é uma vergonha. E infelizmente, você mas passou isso é lá fora? Não, isso é dentro da igreja. Eu perdi a minha com 15, 14. A outra, truco, 13, ganhei. Ganhou o quê?
Para mim você ganhou uma vergonha maior. Para mim você desobedeceu a palavra do Senhor. E segundo o que está escrito, nem no reino dos homens você está se enquadrando. Porque no reino dos homens, diz a palavra, que venerado entre vós seja o leito sem mácula. Se você tem orgulho em dizer que perdeu a virgindade cedo, ou que dormiu com não sei quantos, preste atenção para você ver em que reino que você está. No reino de Deus, pode ter certeza que não é. Pode ter certeza que não é no reino de Deus. E se nós passearmos pela palavra, nós vamos encontrar outros textos. Lucas capítulo 20, versículo 25, quando Jesus ele é questionado sobre pagamento de impostos, Jesus vira para os seus discípulos e fala: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Lei dos homens. Imposto não é lei dos homens? Quem tributa, paga tributo. E o que nós fazemos? Fazemos de tudo para burlar e sonegar imposto. Não declaramos a venda completa da loja. Baixamos o valor da nota fiscal dos produtos. Isso dentro da igreja. E aí é a sonegação de imposto. Se nem a César o que é de César você tem dado, segundo a palavra dos evangelhos, significa que nem no reino dos homens você está. Se você não está enquadrado, amado, dentro do reino dos homens, o que dirá no reino de Deus? E o que me assustou e me levou a buscar essa palavra, é porque nesse texto aqui, fala a palavra do Senhor, muito naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos o evangelho. Aqui está falando de pessoas que vão chegar perante o Senhor no último dia e falar assim: Senhor, em teu nome pregamos o evangelho. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome oramos para que pessoas fossem curadas. Você tem feito isso? Talvez nem isso você tenha feito. Talvez chegue no último dia e você vai falar assim: Senhor, em teu nome eu fui na igreja. E aí? O que você fez no reino de Deus? Nada. Você pertencia ao reino de Deus? Não. É por isso que o Senhor dirá naquele último dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês pertencem a outro reino. Vocês pertencem ao reino dos homens. Vocês pertencem ao reino das trevas. Mas ao meu reino vocês não pertencem. E o que me levou a buscar isso foi porque eu tenho ouvido nos últimos dias uma igreja que tem deixado que o mundo entre nela. A igreja não tem influenciado o mundo, mas o mundo tem influenciado a igreja. Amado, isso é extremamente perigoso. Quando passou agora essa época das férias de janeiro, carnaval, a gente entra no Facebook, o que a gente vê é de irmã colocando foto de biquíni, Facebook, mostrando para todo mundo. O camarada começou a ir na academia e tira selfie de sunguinha, coisa ridícula. Minha vontade é trazer algumas fotos, colocar aqui na igreja, porque nem é uma, nem duas, nem três, é várias. Que isso, pastor? Que escândalo. Por que escândalo? Se está lá e está todo mundo vendo. Por que lá você não tem vergonha? E por que dentro da igreja você teria vergonha de colocar as fotos aqui? E aí eu quero te levar a você pensar, amados, em que reino você está enquadrado. Se é realmente o reino de Deus, ou se é o reino deste mundo. O que tem dominado sua mente, o seu coração, o seu pensamento, o que tem dominado o seu WhatsApp, o seu Facebook. É isso que vai determinar se você pertence ao reino de Deus ou o reino deste mundo. E quando a gente depara com aquelas imagens, e são muitas pessoas, assim, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja do Senhor? O que está acontecendo com a igreja de Jesus? O mundo tem influenciado terrivelmente a igreja. E é por isso que o evangelho tem crescido e o mundo tem piorado. A política vai de mal a pior, o governo vai de mal a pior. A onda de violência vai de mal a pior. Tudo tem piorado. Por quê? Porque a igreja não tem feito a diferença. Porque embora o evangelho tenha crescido,
o reino de Deus tem diminuído. Isso é muito triste, amados. Então a gente tem que prestar atenção no que domina o seu coração. Nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 7, versículo 14. Porque estreita a porta e apertado o caminho. Muitos acham assim, pastor, está nas leis do Senhor ser salvo é difícil? Não, porque realmente existe uma porta só. Por que a porta é estreita? Porque só existe uma porta. E essa porta chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém entra no reino de Deus se não for através de Jesus. Então a porta realmente ela é estreita. Mas nesse texto também, no versículo 14, me mostra que não a porta apenas é estreita, mas o caminho também é apertado. E aí eu quero levar mais uma vez você a pensar. Se o seu caminho tem sido muito largo, se o mundo não mais influencia o seu coração, se o que o mundo faz não te traz mais tristeza, você concorda com tudo, aquilo não traz uma ira santa no seu coração mais, cuidado, porque o seu caminho, ele não está mais apertado. A palavra de Deus diz que o caminho, ele é apertado. E como anda o seu caminho? Como anda o seu dia a dia, o seu caminhar? Quando você vê uma imagem de guerra, o que aquilo provoca no seu coração? Amados, o inimigo ele é muito esperto. Por quê, pastor? Porque quando você vê, por exemplo, um filme de guerra pela primeira vez e vê homens matando outros homens, matando mulheres e crianças, aquilo te deixa revoltado. Aquilo traz uma tristeza muito grande ao seu coração. Aí o que o inimigo faz? Começa a produzir vários filmes com aquela mesma linha. E inclusive um que seja o herói, que seja um Rambo da vida, que seja quem for, que vai matar vários, mas para dar o livramento para um ou outro que estava prisioneiro, e ele sai como herói. E se fala assim, não, então aqueles homens eram dignos de ser mortos. Por quê? O que faz deles pior do que eu e você? E aí você não começa mais a sentir um nojo, você não começa mais a ter ira por aquele pecado. Quando você vê pela primeira vez crianças mortas por causa da fome na África, no Sudeste Asiático, você fica triste, você chora. A primeira, a segunda. E aí depois você é bombardeado com essas imagens, e aquilo vai se tornando normal para você. E você vai acostumando com o que é o pecado. Você vai acostumando com a iniquidade. Você vai acostumando com o reino deste mundo. Quando você vê a imagem de um menino vestida de mulher, requebrando, no Facebook, a mídia bate palma, acha a coisa mais linda do mundo. E você vai acostumando com essas imagens e para você vai se tornando normal. Só que isso não é normal. E aí quando se coloca uma criança vestida com roupa militar, opressão, coisa terrível, inversão de valores, amado. Nós vivemos num mundo em que os valores têm se invertido, a própria lei dos homens tem sido invertidas e trocadas pelo diabo, que sabe que o seu reino já é derrotado, então ele quer derrotar o reino dos homens também, para que o homem não chegue ao conhecimento da verdade, não chegue ao conhecimento de Deus. Então ele inverte os valores, e nós batemos palma. E a igreja simplesmente se conforma com isso, e começa a aceitar o que é o erro, o que é o pecado, começa a se tornar coisas normais. Amado, isso não é normal. A palavra de Deus aqui nesse texto que nós lemos diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Outro dia um casal, que eu já conheço há muitos anos, falou: não estamos mais indo à igreja. Mas por que você não está indo à igreja? Não, estou acompanhando fulano de tal na internet, na televisão. E ele fala que não tem negócio, não precisa disso de ir na igreja. Cuidado, amados, com os falsos profetas. Lobos devoradores. Cuidado. Tem uma aparência de santidade, mas não são. A palavra de Deus diz: não apartai-vos da congregação, como é costume de alguns. E sabe qual que é o grande problema que eu vejo hoje na igreja? É que as pessoas buscam versículos isolados para justificar o seu pecado. E é engraçado porque as pessoas gastam
tempo para buscar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, versículos que justifiquem o seu erro. Mas não gasta o tempo para estudar a palavra de Deus. Você vira para a pessoa e fala assim: amado, você tem estudado a Bíblia? Pastor, não tem tempo, você sabe como é que é o dia a dia. O corre-corre do dia a dia, não dá tempo de estudar a Bíblia. Mas ele tem tempo para ver o seriado de The Walking Dead. Assiste The Walking Dead, fica até 3 horas da manhã assistindo o seriado. Prison Break, não sei o que, papapá. Tantos seriados, ele tem tempo. Ele fica até 2, 3 da manhã, depois tem que levantar cedo no outro dia para trabalhar. Mas ele vira a madrugada assistindo um seriado. E aí eu pergunto, ele vira a madrugada orando ou lendo a Bíblia? Eu tenho certeza que não. Aí eu te pergunto, você está no reino de Deus? Você precisa julgar o seu coração. Você precisa meditar naquilo que você faz, naquilo que você fala. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que você tem falado? Qual tem sido o seu prazer nas suas conversas? O que você tem conversado? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não, a pessoa só fala de futebol, o coração dela está cheio de futebol. A pessoa só gasta seu tempo com piadinhas, o seu coração está cheio de piadinhas. A pessoa só fala sobre a palavra de Deus, o cara está enjoado. É porque o seu coração está cheio da palavra de Deus. É por isso que ele só consegue falar sobre isso. Então o que tem saído da sua boca? Onde você tem gastado o seu tempo? E aí você fala: eu não tenho tempo para ler Bíblia, pastor. Cuidado, amados, porque você não está no reino de Deus. Se esse não é o seu tempo, se esse não é o seu desejo, infelizmente você não pertence ao reino de Deus. É o que a palavra de Deus é clara em nos ensinar. Então nós gastamos tempo para buscar versículo. E eu acho engraçado porque certa pessoa estava, tomando lá seu golezinho. Varão, que isso, varão? Misericórdia, para com esse negócio. Porque a palavra de Deus diz, fala assim: se você vê o seu irmão cometendo um erro, um pecado, vá até ele, converse com ele. Mostre na palavra de Deus que existe um caminho melhor, que ele está errado. Caso ele não se conserte, aí você vai buscar uma testemunha. Mas se você vê, a sua obrigação como irmão em Cristo é chegar até ele e falar com ele. E aí chegamos, pá. Aí o que ele fala? O que tem? O que tem, sabe? Tem gente no altar que faz, que está fazendo. Que tristeza. Uma coisa eu garanto a vocês, amados: se alguém do altar está fazendo, os pastores não têm conhecimento disso. Porque o dia que nós ficarmos sabendo, no mesmo dia a pessoa é retirada do altar. Porque estar aqui é algo muito sério. Estar sobre o altar ministrando a palavra, ministrando louvor, é algo muito sério. E se a pessoa tem praticado isso, nós não sabemos. E o dia que soubermos, essa pessoa será retirada com muito amor e carinho, mas será retirada em nome de Jesus. Porque isso influencia sobre a vida espiritual da igreja. E é por isso que em muitos lugares do mundo a igreja se encontra uma igreja morta. Canta-se hinos de louvor sobre uma igreja viva. E eu poderia pregar aqui hoje sobre uma igreja que vai colher abundantemente, uma igreja poderosa, uma igreja de fé. Só que isso não é verdade. Não é o que tem acontecido. E se Jesus voltar hoje, não é a realidade da igreja do Senhor. Porque a igreja se encontra uma igreja morta, uma igreja fria, uma igreja que não vive mais no reino de Deus como a igreja primitiva vivia. E aí você pergunta: passou, por que hoje as pessoas não oram e são curadas, milagres não acontecem todos os dias mais? Porque quando se sai para pregar o evangelho, multidões não aceitam Jesus mais? É porque a igreja é uma igreja fria, é uma igreja morta, que não vive mais no reino de Deus, e muitas vezes nem no reino dos homens, estão mais vivendo no reino das trevas. Infelizmente isso tem acontecido. E aí a pessoa busca desculpa e fala assim: mas pastor, está escrito. Ele não gasta tempo para estudar a palavra, mas para procurar um versículo que dê vazão ao pecado, ele busca. E aí eu quero te falar uma coisa: texto fora do contexto é pretexto para
pecado, para heresia, para abominação. Não pegue versículo isolado da Bíblia, porque se você ficar pegando versículos isolados da palavra do Senhor, ela vai te dar mais até para você suicidar. A gente não lê versículos isolados, a gente estuda a palavra. A palavra de Deus diz o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E um outro versículo diz: examinai a Escritura, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque nela tem vida. E aí a pessoa fala assim: olha só, pastor, Jesus tomou vinho, então eu também posso tomar. Paulo fala: Timóteo, toma um golezinho lá, porque você está com probleminha de estômago, então o que tem? Aí pega esse versículo isolado e fala assim: então está liberado. É verdade ou não é? Mentira. Mentira de Satanás. Aí a pessoa se preocupa com esse versículo isolado, mas não preocupa em estudar. Sabe como era o vinho antigamente? Alguém sabe? Alguém já procurou estudar como era o vinho? O vinho que se usava era completamente diferente do vinho que temos hoje, das bebidas que temos hoje. Completamente diferente. Sabe por quê? Porque o judeu era um povo extremamente limpo. Extremamente limpo. Não é à toa que quando teve a peste bubônica na Europa, em que 1/3 da população europeia foi morta por causa da peste bubônica, os judeus começaram a ser perseguidos e mortos. Sabe por quê? Porque eles eram limpos. E aí eles não contraíam peste bubônica, que era transmitido por causa da nojeira, por causa do rato, dos lixões e tudo mais. Na Espanha, por exemplo, alguns milhões de judeus foram mortos porque criou-se a teoria de que os judeus estavam fazendo bruxaria e colocando a peste bubônica nas pessoas, porque só eles que não morriam. Só que ao longo das Escrituras, se nós lermos lá em Levítico, por exemplo, terceiro livro da Bíblia, nós vamos ver que Deus se preocupava muito com a higiene do seu povo. Quando você vê, por exemplo, coisas simples, a palavra de Deus diz o seguinte: que o povo que estava ali no deserto, quando ele saía para defecar, ele era obrigado a levar uma pazinha com ele, e ele tinha que cavar um buraquinho, fazer dentro e tampar, senão ele poderia ser apedrejado até a morte. Que isso, pastor? Que loucura, que lei louca. Não, higiene. Imagine 2 milhões de pessoas no deserto. Olha que beleza. Ninguém tampando nada. Proliferação de mosca, barata, rato, vetores, doença. Ia morrer todo mundo. Ia morrer todo mundo com a enfermidade. Então Deus se preocupava com a higiene, com a preservação da sua saúde. É por isso que ele falava assim: não come isso, não come aquilo, porque são animais que têm proliferação de doença mais fácil que os outros. Faça isso, faça aquilo. Então o judeu, quando chegava em casa, não era como os médicos espanhóis que ia fazer cirurgia com a mão toda suja, comendo, e é por isso que a maioria morria na mesa do hospital. Mas o judeu, quando chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era lavar as mãos. Fazia parte da lei judaica. Então tinha-se o cuidado com a limpeza. E por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época não existia tratamento de água. Então como se fazia o tratamento de água? Se misturava uma parte de vinho em 23 partes de água, para que o pH, acidez do vinho, matasse os protozoários. Ameba, giardia. São protozoários que morrem com facilidade. E é triste saber que no mundo hoje ainda morrem milhões de pessoas por causa desses protozoários, desses vetores, dessas enfermidades, que são tão simples de matar. Então eles faziam isso. Higiene, tratamento de água. Então, amado, quer beber o seu vinho? Pode ficar à vontade. Pega um copo, mistura em 23 partes de água, 23 copos de água e bebe à vontade. Duvido que você vai ficar tonto. Duvido que você vai ficar bêbado com isso. Pastor, mas você tem certeza que você está falando? Tenho. Isso é histórico. Agora vamos para a palavra de Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 31 diz assim: apartai-vos do vinho quando ele está vermelho no copo e escoa suave. Por quê? Porque o vinho, quando ele estava vermelho no copo, ele não estava diluído em 23 partes de água, ele estava puro. Aí a palavra de Deus diz: apartai-vos desse vinho, porque nele há devassidão e destruição. Levíticos capítulo 10, versículo 9 também: apartai-vos do vinho de toda bebida forte, vós e vossos filhos, para que eu faça distinção entre o justo e o injusto, entre o ímpio e o santo.
Mas estudar a palavra de Deus para fazer isso ninguém faz. Agora, para achar versículo, para justificativo do seu pecado, isso as pessoas fazem. Irmãos, que reino você tem vivido? Não é o reino de Deus. Esse não é o reino de Deus. Pastor, e o que é o reino de Deus? E aí eu poderia falar para você, o reino de Deus, ele é prosperidade, ele é romper em fé, ele é colheita abundante, eles são dias prolongados, amém? Não, não é. Também não é o reino de Deus. Se isso fosse o reino de Deus, toda pessoa próspera é uma pessoa salva, porque ele estava no reino de Deus. Isso é verdade? Não. Conheço muita pessoa próspera que não está no reino de Deus. Se ter dias prolongados fosse exemplo de salvação, quantas pessoas estariam salvas? Na verdade, isso são bênçãos. A bênção, a gente tem que estar enquadrado na bênção para ser abençoado, independente se eu estou no reino de Deus ou se eu não estou. Se eu enquadrar naquela bênção, eu serei abençoado. Então eu posso não crer em Jesus, eu posso não estar no reino de Deus, mas se eu honrar o meu pai e minha mãe, eu vou ter os meus dias prolongados nessa terra, porque isso é promessa. E Deus cumpre a sua palavra sobre o justo e sobre o injusto. Ele cumpriu. A pessoa é uma pessoa que semeia, que oferta. Eu vou te dar um exemplo. Bill Gates era o homem mais rico do mundo, hoje ele é o segundo. E um dia, entrevistado pela revista Forbes, a revista perguntou para ele: Bill Gates, qual que é o segredo da sua prosperidade, da sua riqueza? Ele falou assim: olha, começou lá com o computador e tal, e eu era bem de vida, só que eu me tornei realmente um bilionário quando eu comecei a ajudar pessoas. Não me pergunte o porquê. Quando eu comecei a ajudar, a minha renda começou a se multiplicar. E quanto mais eu ajudava entidades, ONGs, pessoas, mais a minha renda se multiplicava. E eu percebi isso e comecei a ajudar mais ainda. E quanto mais eu ajudava, mais eu abençoava pessoas, mais eu prosperava. Amados, estamos falando da pessoa que não crê na palavra, mas que entendeu o princípio da semeadura. Quanto mais ele semeava, mais ele colhia. Isso é que a palavra de Deus nos diz. Para a pessoa ser abençoada, ela não precisa estar no reino de Deus para ser uma pessoa abençoada. E aí a gente vê pessoas que são ímpios muitas vezes, mas vivem muitos anos, porque o seu pai e a sua mãe, ele honra. Se ter fé em Jesus fosse motivo para salvação, teríamos aí quantas pessoas? 99% das pessoas creem que existe um Deus Todo-Poderoso. Pode visitar qualquer lugar do mundo. Você crê que existe um Deus? Claro que não é, isso é óbvio. Tem lá 1% de ateu que diz que não crê, mas ele também acredita. Lá no fundo ele sabe que é verdade. Ele tenta negar, mas ele sabe que é verdade. Então, se ter fé nisso fosse motivo de salvação, o mundo estava salvo. Isso não é verdade, porque isso não garante que a pessoa esteja no reino de Deus. Passou o que é o reino de Deus? A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A igreja não entendeu. A palavra de Deus diz o seguinte: que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Aleluia. Isso é o reino de Deus. Pastor, então como é que eu sei que eu estou no reino de Deus? Tudo que você faz, você quer fazer com justiça. Você quer justiça dentro da sua casa, você quer justiça dentro do seu matrimônio, você quer justiça na política, você quer justiça na sociedade, você quer justiça no trabalho, você quer justiça na escola. Eu quero justiça em tudo. É o primeiro indício que você faz parte do reino de Deus. O outro indício é que você tenha paz. E aí eu quero levar você a criticar a sua vida. Ver como você está, você passou: eu não tenho vivido muita paz não. Tenho passado muita tribulação. Eu não tenho tido paz comigo mesmo. Cuidado, amado. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz. O mundo pode estar um caos, mas eu estou em paz. Eu quero influenciar o mundo, quero mudar o mundo? Sim, porque esse é o desejo de Deus. Mas eu estou em paz.
Crise econômica, eu estou em paz. Está acontecendo isso ou aquilo, eu estou em paz. Porque a paz do Senhor inunda o meu coração. Então você tem vivido em paz em todo o tempo. É uma paz constante. E a terceira coisa que diz a palavra lá em Romanos 14, 17 é alegria no Espírito Santo. Você tem tido alegria? Você é uma pessoa alegre, feliz? E não é aquela felicidade momentânea. Porque eu ganhei isso, ou porque eu tive uma bênção aqui, ou porque eu fui abençoado por lá. Porque ser abençoado não significa que você está no reino de Deus, significa que você enquadrou na bênção. Agora, se essa alegria inunda o seu coração todos os dias, significa que você está na alegria do Espírito Santo. E isso é um forte indício que você pertence ao reino de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então temos que tomar cuidado com aquilo que acreditamos, porque falsos profetas têm se levantado e ensinado tanta coisa, e usam versículos isolados da Bíblia para justificar o pecado. Só que tome cuidado, porque o mesmo Deus que Ele é amor, e que tem prazer em perdoar os seus pecados, Ele é um Deus justo, e Ele julgará no último dia. Fala assim, pastor, mas no último dia Deus é amor, no final das contas Ele vai perdoar todo mundo, é verdade? Não, não é verdade. Porque Ele é amor hoje, Ele foi amor ontem, Ele foi amor quando entregou o seu Filho Jesus para perdoar os nossos pecados. Ele é amor o tempo todo, só que no último dia Ele será justiça. E é por isso que as pessoas chegarão para Ele, Senhor, mas em Teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. O Senhor vai virar para você, eu nunca vos conheci. Que tristeza, amado, chegar no último dia, o Senhor virá para você e falar assim, eu nunca te conheci. Vocês já pensaram nisso? Então faça parte do reino de Deus. Mas pastor, todo dia eu rompo em fé, em oração. O japonês também rompe em fé. O japonês, quando ele levanta, a seita shintoísta, né, que domina esse sudeste asiático, quando ele se levanta, ele fala, eu sou, eu posso, eu faço. Vou ter um dia abençoado. Ele rompeu em fé também, não é verdade? O positivismo é uma fé. Isso salva? Nunca salvou ninguém. Pastor, e como fazer parte desse reino? Para fazer parte desse reino, amado, você tem que aceitar Jesus. Mas pastor, você falou no início que um dia eu aceitei Jesus, isso não significa nada. Não significa, sabe por quê? Porque aceitar Jesus é todos os dias. Aceitar Jesus não é um dia da sua vida. Aceitar a Cristo é todos os dias. Todo dia eu preciso arrepender dos meus pecados. Todo dia eu preciso falar, Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar na sua presença. Senhor, eu quero fazer o que é justo. Senhor, eu quero viver em paz. Senhor, eu quero ter a alegria do Teu Espírito Santo inundando a minha vida. Isso vai mostrar que você pertence ao reino de Deus. Aceitar a Cristo é todo dia, amado. É todo dia. E se você realmente quiser isso na sua vida, aceitar realmente Jesus, viver o reino de Deus em você, você vai ver que as leis dos homens não mais vão dominar o seu coração. Você não vai ter mais prazer nisso. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e a forma como eu ajo, reflete quem eu sou. Como assim, pastor? A boca fala do que está cheio o coração. Os meus pensamentos que governam a minha vida, os meus propósitos, os meus sonhos, os meus objetivos, e a forma como eu ando, como eu me visto, como eu ajo, mostra quem realmente eu sou. Porque pensa bem, você ter uma ação boa é muito fácil. Eu planejo, não, depois do culto, eu vou chegar perto do boi e vou cumprimentar ele, vou dar um abraço nele, abençoar a vida dele, aleluia, oh glória. Crente de verdade, né? E se amanhã eu estou no trânsito, o boi vem e me fecha, pá, dá aquela fechada. Qual que é a minha reação? E a reação vai mostrar quem eu realmente sou. Porque se na minha reação é brigar, é amaldiçoar o cara,
Ô, bacana. E aí? A reação é que mostra quem nós somos, amados. Não é a minha ação, não. Agir bem, agir como um cristão é muito fácil. Agora, reagir como um cristão é muito difícil. Roupa não leva ninguém para o céu. Nunca ouvi falar isso. Adão e Eva viviam nus no jardim do Éden. Mas a forma como você se veste, como você se porta, mostra como está o seu coração. Tem irmã que misericórdia não pode fazer assim com a cabeça, cumprimentar, que você vê tudo. Vê tudo. Tem irmã que pode nunca pensar em sentar na frente da igreja. Porque se sentar no primeiro banco, misericórdia. Os ministros de louvor vão ter que ministrar de olho fechado o tempo inteiro. Porque vê tudo. Cuidado, amado. Você acha que isso pertence ao reino de Deus? Não. Com certeza não. Nunca. A sensualidade, provocação. Faça isso com o seu marido. Provoque o seu marido, seu esposo. Aí você pode ficar à vontade. É bênção. Quem tem que ver minha esposa sou eu. Não é o outro homem, não. Não é outra mulher, não. Quem vê ela sou eu. Eu posso. Mais ninguém. E fim de papo. E infelizmente isso tem dominado a sociedade com modas que só o sangue do Cordeiro para dar livramento. Tem uma moda agora que misericórdia. É umas blusas, tenho visto outro dia na rua, é umas blusas que vem cortada cá embaixo assim, ó, mostrando os sutiã, mostrando tudo ali. E aí tem mulher que é mais ousada, não está usando sutiã também não, o que que tem? Usa a blusa rasgada, sem nada embaixo também, está valendo. Você vai na universidade lá, tem curso lá, que as meninas, tudo anda assim. É mesmo, pastor, misericórdia, verdade? É. Não, mas eu não estou preocupado com o mundo, amado, porque o mundo eu me preocupo de pregar o evangelho de Jesus, para que ele aceite o Senhor. A forma como eles vestem lá fora não me preocupa, porque o mundo jaz no maligno. Eu me preocupo quando eu vejo irmãs da igreja andando assim. Aí eu me preocupo. Porque a santidade está muito longe. Isso mostra como está o coração por dentro. Então isso mostra como está o seu coração. Isso reflete na sua vida espiritual. Então, amado, amada, cuidado com aquilo que você pensa. A forma como você se porta lá fora, na sua casa, no seu dia a dia. Porque ser um cristão, amado, dentro da igreja é muito fácil. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor dentro da igreja é muito fácil. Agora, como você se porta lá fora, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, isso vai mostrar quem você é. Então seja um cristão lá fora também. Faça a diferença onde você estiver. Porque quem é do reino de Deus, vive no reino de Deus, independente de onde ele esteja. Ele pode estar no céu ou pode estar no inferno, ele pertence ao reino de Deus. E se ele pertence ao reino de Deus, tudo que ele pensa, tudo que ele fala, como ele se porta, a forma como ele age, reflete alguém do reino de Deus, e não alguém do reino das trevas, ou alguém do reino dos homens deste mundo. Amém? Concluindo, se o seu caminho tem sido espaçoso, muito tranquilo de andar, não tem incomodado o mundo ou não tem se sentido incomodado, eu quero te afirmar que este não é o caminho que conduz à vida eterna ao Senhor. Se a justiça faz parte de você, você sente paz em todo o tempo e uma alegria inexplicável, você está no reino de Deus. E se você está no reino de Deus, você é salvo. Então saber, amado, se você é salvo é muito fácil. Procure saber se você está no reino de Deus ou no reino dos homens, ou ainda no reino das trevas. Se você olhar e falar assim, não, pastor, eu estou no reino de Deus. Amém. Significa que você é uma pessoa salva. Significa que você não apenas aceitou Jesus um dia, mas todo dia você tem aceitado a Cristo. Todo dia você tem vivido esse evangelho. Todo dia você tem buscado a revelação da palavra do reino de Deus sobre o seu coração e sobre a sua vida. Você não tem ouvido falsos profetas, ensinamentos de mentira. Você não tem buscado desculpa na Bíblia para o seu pecado. Mas você tem buscado na Bíblia
a direção para você viver uma vida correta, uma vida em santidade, uma vida conforme a vontade de Deus, e não segundo a vontade deste mundo ou segundo a vontade do seu coração, mas segundo a vontade de Deus, porque é essa que permanece, é essa que importa, é essa que faz a diferença. Amém, amados? Glória a Deus.